Saúdo as vidas dos meus irmãos amados com a paz do nosso Senhor Jesus. Graças à presença do meu bom Senhor, o Senhor está me dando o privilégio de, no abrir da boca, dizer tais palavras. Palavras a qual vai estar a favor do reino celestial, a favor da vontade do Pai e do Filho e também da presença do Espírito Santo. Antes de iniciar esse vídeo, de entregar essa mensagem, um aviso, um alerta, e também ao mesmo tempo palavras da qual vai alegrar o seu coração, porque a palavra do Senhor Deus disse que os que amam a presença do Senhor vão dizer a verdade, vão falar da verdade. E a verdade é que o Senhor é bom. Então os que amam a presença do Senhor vão dividir o pão, compartilhar com o próximo boas palavras. Só vai ser grato e ter um bom entendimento quem recebeu tamanha bênção, porque a palavra do Senhor nos diz que os que amam a presença do amor que é o Senhor vão sim dividir o pão, por meio de palavras, alimentar o próximo. Palavras a qual tem poder, porque o Espírito Santo está nesse negócio, está junto conosco, é o próprio poder. Então o Senhor lhe chamou para estar falando dos alertas, dos avisos, para que parem, para que possam barrar tamanha negatividade, tamanho erro, tais comportamentos a qual o Senhor está olhando, observando e nos diz, e está avisando para tais pessoas: parem enquanto é tempo. Então quero ser grato à presença do Senhor, orando, falando com o Pai, para abençoar cada vez mais o que vou falar, para que não falte para os meus irmãos o bom entendimento. A presença do Espírito Santo já se faz presente para te abençoar. Então vamos ser gratos à presença do Pai e dar continuidade à mensagem do Espírito Santo, a qual já falou no livro de Apocalipse. Ai dos feiticeiros, mentirosos, idólatras, que amam a si mesmo, dizem que são bons, mas não são. Dizem que amam glorificar a presença do Senhor. Falam que querem honrar o nome do Senhor, que amam o Senhor, mas andam em dois caminhos. Não amam a casa do Pai, não amam a presença do Pai. Porque obediência é tudo de bom. Mas a desobediência leva a pessoa à ruína, ao inferno. Está escrito nas Santas Escrituras que o Senhor não só gostou do comportamento de Salomão, após o Senhor ter o abençoado tanto, como sabemos que também teve punição. Então vamos ser gratos à presença do Senhor agora neste momento, falando com o Pai e entregar a mensagem. Pai glorioso, bendito é o teu nome. Abençoa-me, aleluia, mais e mais no falar, para que essa mensagem possa estar agindo com muito valor, acrescentando bênçãos nas vidas dos ouvintes e para aqueles que estão dizendo que estão glorificando e te adorando. Dizes que são obedientes, mas não são. Lobos são lobos. Então, em nome do Pai, pedimos que o Senhor esteja nos abençoando cada vez mais. Como bom pastor ama as ovelhas, recebemos nossas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É proteção, aleluia, proteção para as nossas vidas. Todos que assim concordam, digam assim seja, Senhor. Recebemos então, aleluia, a nossa bênção e vamos ser gratos à presença do Senhor. Mais uma vez entregando a mensagem. A palavra do Senhor nos diz que só podemos ajudar o próximo quando, aleluia, podemos, pela presença do Senhor, poder ajudar. Para poder ajudar, temos que ter, aleluia, sabemos disso, o sim do Senhor, a permissão do Senhor, tamanha bênção do Senhor.
E sabemos que muito podemos ajudar com palavras. Podemos muito ajudar no dividir do pão. Palavras que alimentam o corpo. Alimenta o ser humano. É o amor. A palavra do Senhor nos diz, agora neste momento, para confiar na presença do Senhor, para que o Senhor não deixe faltar a força para o nosso coração, poder para os nossos pensamentos, para que a gente continue afastando todo tipo de negatividade, todo tipo de mal, investido do maligno, obra satânica e assim por diante. Mas vamos lá. A palavra do Senhor nos diz que então, vendo, aleluia, claramente o ser humano, assim podemos ajudar os que não enxergam, os que pouco enxergam. Para poder enxergar, a palavra do Senhor nos diz, temos que amar a presença de quem tem poder para abençoar os nossos olhos. Vida de verdade, em espírito e em verdade. Na verdade, assim como a verdade veio de encontro, aleluia, à vida de Saulo. A palavra do Senhor nos diz que ele esteve cego, sem poder ver. E o Senhor, que é o poder, para mostrar para Saulo que tem poder e que é amor, tocou em seus olhos, aleluia, o abençoando, o abençoou e ele pôde voltar a ver. Quando nascemos enxergando, por vezes por causa da desobediência, por falar que somos e não somos, há possibilidade sim de vir a cegueira. Aconteceu com Saulo. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor veio para mostrar, veio para este homem que ele estava errado. Está falando com muitas pessoas para parar, barrar tamanho erro. Porque na vida de Saulo, ele ficou cego. Este homem ficou cego. Quantas e quantas pessoas perderam suas pernas? Quantas e quantas pessoas perderam um braço? Quantas e quantas pessoas estão na cadeira de roda? Quantas e quantas pessoas estão presas atrás de grades, em celas? Ambiente ruim de verdade, muito úmido, sujo, cheira mal, ameaças, medo constante. O Senhor quer fazer cessar esse tamanho. Quem pode nos abençoar, nos dando tamanho bênção é a presença do Espírito Santo. Enfrentamos dificuldade? Vamos ainda, por vezes, enfrentar dificuldade, mas a presença do Senhor nos diz, Todo-Poderoso tem poder, quer abençoar e te levar e fazer com que você acredite que você também tem. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz que então, vendo, aleluia, o servo do Senhor claramente, podemos tirar o cisco do olho do próximo. Para abençoar os olhos do próximo, temos que ter a presença do Senhor Jesus Cristo ao nosso favor, falando aos nossos ouvidos, com o nosso coração, em gratidão à presença do Senhor, confiando o Espírito Santo no nosso ser. A presença do Senhor diz que a fidelidade toma, aleluia, no abrir da boca a nossa boca, aleluia, aí dá, aleluia, as palavras da continuidade na vontade do Senhor. Em todo tempo Deus é bom, em todo tempo Deus é amor. Então foi entregue uma mensagem gloriosa agora para você. Você tem poder para abençoar a vida próxima. Abençoar os olhos do teu próximo, que diz que está vivo, mais caminho para a morte. Assim como é falado, o Senhor nos avisou, está escrito nas Santas Escrituras, pastores e profetas estão falando constantemente. Há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas são caminhos de morte, leva à morte. Então, no livro de Mateus, a palavra do Senhor nos diz, a palavra do Senhor nos diz, no livro de Mateus, capítulo, aleluia, 7, versículo 5. No meio dessa mensagem, desse versículo 5, a palavra do Senhor nos diz, então verás, vendo pela verdade, sendo abençoado pela presença do Espírito Santo, o homem vê o quanto ele estava errado, o quanto é bom enxergar. Nessa mensagem, a qual eu acabei de ler, acabei de falar, a palavra do Senhor nos diz que
em que pode ajudar o próximo. Pastor, a presença do Todo-Poderoso, Deus de Israel, Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz. O príncipe da paz pode ajudar. Porque abençoou a vida de Saulo. Terrível é não poder enxergar. Ruim é estar sendo enganado pelas investidas mal do maligno. A palavra do Senhor nos diz: pode jorrar de uma fonte de água, água amarga e doce? Claro que não. Mas doce é a presença do Espírito Santo, que está nos dando o privilégio de entregar, compartilhar, fazer multiplicar as bênçãos aqui na terra. Por isso estou fazendo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo e abençoe a vida do próximo. Mensagem, palavra, dita pela presença do Espírito Santo, nosso Senhor. Então vamos lá. Mais uma vez eu quero dizer: para eu tirar um cisco de dentro do olho do meu próximo, de quem está com problema, de quem está com tanta dificuldade para enxergar, de quem tem esse sofrimento sobre seus olhos, para eu poder ajudar o próximo, eu tenho que enxergar. Por isso que a presença do Todo-Poderoso está aqui agora para, aleluia, o ajudar, ajudar essas pessoas. A palavra do Senhor nos disse que não adianta andar para lá e para cá. Não adianta dizer que é e não é. Não adianta a pessoa se achar se não tiver o sim do Senhor. Não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Então, para tirar um cisco do olho do próximo, para que a gente possa tirar o cisco do olho do próximo, temos que estar bem, enxergando, e assim, obviamente, poder ajudar. Mas não fazer como muita gente fez no passado. Está escrito nessa escritura. Diziam que eram bons. Governavam cidades, mas eram a favor do mal. Diziam que o Senhor Jesus, homem tão bom, estava possuído pelo mal. Vamos lá. Aonde eu quero chegar, eu creio que muitos já entenderam, até porque a palavra do Senhor nos diz que só vai ouvir a mensagem do Senhor Jesus Cristo, a mensagem do Espírito Santo, do Todo-Poderoso nesta hora, quem tem ouvido. Só vai amar quem tem bom coração, só vai amar quem ama a presença mesmo de verdade do Senhor. Os obedientes à presença do Pai recebem o melhor do Pai, e as promessas do Pai é amar o Filho. São muitas promessas que está escritas aqui nas Santas Escrituras. Então alegre seu coração e vamos lá. Mas por que eu estou fazendo também esse vídeo? Estou fazendo esse vídeo porque a palavra do Senhor nos diz, no versículo 5 do livro de Mateus. Versículo 5, aleluia, capítulo 6 do livro de Mateus. É um aviso para que parem. Barrem tamanha maldade. Comportamentos ruins não são aceitos pela presença do Pai. Não são aceitos pela presença do Senhor. Estão zombando do nome do Todo-Poderoso, falando que estão glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Sobem até em tais lugares elevados, em praça, no meio da praça, e lá começam a falar em voz alta que amam a presença do Todo-Poderoso, que amam a presença do Pai, mas vivem em constante idolatria. Fazem a vontade do diabo, demônio de Satanás. O Senhor nos chamou para falar sem medo, com muita coragem, até o porquê. O Senhor nos disse que
quem dá a vitória para o ser humano e vence a batalha é o dono do poder, é o Todo-Poderoso, é o nosso Senhor, é o de Israel. Ele dá a vitória. A palavra do Senhor nos diz que honrou a presença de quem disse sim para o Senhor aqui na terra. Foi assim que Davi derrubou Golias. Foi assim que Davi pôde abençoar a sua família, abençoar todos que estavam ao seu redor. Porque Davi disse sim à presença do Todo-Poderoso. O que o Senhor está falando, que é muito importa, que o justo abra a boca e fale. Porque no abrir da boca é distribuído, compartilhado, passado tanto poder, tanta vida, tanta bênção, que só vai rejeitar essas palavras, ignorar essas palavras, rejeitar e ignorar tamanha bondade os que são filhos do diabo. Então é isso, estou entregando essa mensagem porque eu estive em uma praça, né? E lá estive falando da glória do Senhor, do amor do Senhor. Arrependei-vos enquanto é tempo. Todo tempo o nosso Senhor é bom. Nasceu aqui na terra, esteve na terra, está abençoando, selando vidas com a presença do Espírito Santo. É muito amor, é muita bondade, é alegria para todos sempre. Eu estou falando de vida. Estive na praça falando do amor do Senhor Jesus Cristo, do batismo, e entregando as mensagens gloriosas, qual está escrito nessa escritura. No dia seguinte, eu vi uma pessoa lá, um homem que falava, lendo, mostrando, né, querendo que todos vissem que ele estava lendo a Santa Escritura, começou a falar, querendo demonstrar que estava falando da Santa Escritura, do amor de Deus o Pai, que era um homem bom, que estava compartilhando tamanha bondade, palavras com poder. Na sequência, foi adorar o Satanás. A palavra do Senhor nos diz que os que assim faz, melhor seria se amarrasse uma grande pedra com uma corda sobre seu pescoço e se lançasse até as profundezas, porque terrível será para esses que têm esse tipo de comportamento. Homens que dizem que amam a presença do Senhor Jesus Cristo, diz que são bons, mas logo estão lá dentro do bar, fumando, bebendo, se embriagando, dando-se as más conversações, fazendo as vontades do maligno. Zombaria, zombaria, zombaria. A palavra do Senhor nos diz, irmãos amados, aleluia. Compartilhe essa mensagem, esse vídeo. Eu tenho um canal também no YouTube, a qual é só digitar lá Gustavo Vazops. Se inscrevendo neste canal, receberão mensagens poderosas, mensagens boas, aonde o Senhor quer multiplicar, aleluia, em seu coração, em sua vida, alegria, o prazer, alegria, tamanho bem-estar que só o Espírito Santo dá poder. Aprender, aleluia, a pregar a verdade, aleluia, a falar com amor, a ver a presença do Espírito Santo, aleluia, a dar continuidade. Então, preste muito bem atenção, e atenção na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, olha aqui a confirmação, no livro de Mateus, a oração. O Senhor disse, fazer assim então, não ao contrário à vontade do Senhor. Fazer ao contrário da vontade do Senhor é o quê? É dizer que tem o Senhor Jesus Cristo por seu Senhor e ao mesmo tempo dar de ombros, zombar da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Zombar de tamanha glória. Diz que é
e ao mesmo tempo tem um punhal em sua mão, no seu falar, no seu linguajar, no seu agir. Ó a palavra do Senhor. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor, versículo 5, capítulo 6 do livro de Mateus. E quando orardes, não sejam como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para ser vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Olha só, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Pessoas que dizem que amam o Senhor Jesus Cristo, mas na sequência estão fazendo a vontade de Satanás. Eles estão querendo ser vistos por quem? Quem não tem poder. Porque a palavra do Senhor nos diz que só tem poder aquele que está com o Senhor e o Senhor com ele. Foi assim que Davi derrubou Golias. Foi assim, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, entregando e compartilhando mensagens, o amor e tamanha bênção, tantas bênçãos, conseguiu, então o tempo para rejeitar, negar as investidas de Satanás, as investidas de Satanás, o que o maligno oferecia para ele, aleluia, em todo o tempo, era rejeitado o maligno pela presença, aleluia, do Todo-Poderoso que é a vida. Não a favor da morte, o Senhor Jesus Cristo dizia assim para o seu Pai: obediência é tudo de bom. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, conseguiu, não poderia ser diferente, a chave. O Senhor Jesus Cristo tem a chave, a permissão para aprisionar no inferno os que dizem que são e não são. Mas vamos lá. O Senhor nos diz que os que assim fazem nas esquinas, nas ruas, nas esquinas, há muitos bares, casas noturnas, prostíbulos, vendas de drogas, qual maligno quer aprisionar mais um jovem, mais um pequenino do Senhor, fazer sofrer por muito, muito tempo. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo agora neste momento por causa de vestir o demônio do maligno de Satanás? Feliz eu por poder dizer essas palavras. Agora neste momento há pastores debaixo de uma ponte, estendendo a mão, levando o alimento glorioso, maravilhoso, a qual ele fortalece, abençoa, enriquece, dá ao ser humano saúde, saúde mental. Sabemos que o ser humano enfrenta dificuldades, problemas, né? A carne é fraca, a beleza é muito fraca. Doença, gripe e assim por diante. Mas poder está aqui para que a gente possa falar palavras a qual vai fazer, a qual faz com que o Senhor possa estar nos abençoando mais do que imaginamos. Foi ou não foi assim com Jó? Quando o Senhor viu que mesmo depois de todas as dificuldades que Jó presenciou, dores, acusações, os parentes de Jó, as pessoas próximas de Jó começaram a lançar pedras por meio de palavras, tentando fazer até com que ele tirasse sua própria vida. O Senhor do alto viu Jó em oração, falando com o Pai, e dizia essas boas palavras: perdoa-os, Pai, porque também não sabe o que fazem. Não sabe o que fazem. Mas o Senhor tem poder para a qualquer momento abençoar-me mais e muito mais do que eles podem imaginar. E foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. E Jó tinha perdido seus gados, pastos, alimentos, mantimentos, pessoas a que ele amava faleceram.
mas os olhos de quem tem a presença do Espírito Santo, os olhos de quem tem a presença do Espírito Santo, como, aleluia, os olhos de uma águia. Sabe que o Senhor não vai deixar faltar o alimento. Veloz e rápido foi o Senhor para abençoar a vida de Jó. Deu muito mais do que você e eu posso imaginar. O que aconteceu? Conversão, arrependimento na vida de todos aqueles que estavam apedrejando, por meio de palavras, todos aqueles que estavam desejando mal para Jó. Sei que tudo pode, Senhor. Sei também que nada é impossível para o Senhor. Sei também que o Senhor é o amor. Olha que confiança linda. Fez com que multiplicasse. Ele ganhou muito mais do que ele tinha, muito mais do que ele tinha, muito mais do que ele tinha. A palavra do Senhor nos diz que do arrependimento se faz presente a glória, a vida, o poder do Senhor. Quanta alegria recebeu Jonas quando se viu livre de tamanho sofrimento, quando viu que a presença do Senhor estava presente diante de seus olhos, o dando o privilégio de poder viver o melhor. Viver o melhor é estar abençoando, pastoreando, estar abençoando vidas por meio de palavras, evangelizando, aleluia. E isto sim é bom de verdade. Foi assim que Jonas foi até uma cidade chamada Nínive. E lá, com a unção de pastor, ele esteve falando: arrependei-vos enquanto é tempo de suas maldades. Diz que são e não são, diz que fazem e não fazem. Cadê o dividido o pão? Quantas pessoas diz que amam o próximo e não amam? Quantos donos de firmas, supermercados, sabendo que estão oferecendo muito pouco para o funcionário, por vezes com maldade no coração, já desejando mal. Não oferecem os IPIs, não oferece ferramenta de trabalho, quando oferece é o pouco, e só lançando peso e carga sobre as costas do próximo, de uma vida, um ser humano, de um funcionário. Ai de ti, assim diz o Senhor, que faz a vontade do demônio, do maligno, do devorador. Tirai o seu cisco, tirai, aleluia, o cisco dos olhos enquanto é tempo, então diz a presença de Deus o Pai. Assim, até a praça da esquina, à frente do bar de uma escola, de um hospital, fazer a vontade do bom pastor, dar continuidade à vontade do Espírito Santo, a evangelizar, ganhar vidas para o reino celestial. Falar das doces consolações do Espírito Santo sobre a vida do ser humano, selado. Mas não ir lá, falar da glória do Espírito Santo e no dia seguinte colocar o cigarro na boca, fazer a vontade de Satanás. Entreguei uma mensagem gloriosa para os meus irmãos e irmãs, para todos que amam a presença do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Capítulo 11 do livro de Coríntios. Olha só o que nos diz a palavra palavra do Espírito Santo. Profetizou o Espírito Santo e muitos receberam sua bênção. Eu também, aleluia minha. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quem ama a presença do Senhor Jesus Cristo? Quem ama a presença do Senhor Jesus? Todos que estão no reino celestial, todos que vieram aqui na terra para abençoar a vida de Abraão, pai Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, nosso irmão, aleluia, Paulo, Saulo, sede meus, nos convida a ser como quer o Senhor Jesus. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo.
Olha só. Para que a gente possa viver e ter, aleluia, tamanha paz sobre os nossos corações. E quem vencer, ele dará todas essas bênçãos. Eu serei, aleluia, o seu Pai, serei o seu Deus, aleluia. E vocês todos serão, aleluia, com o Senhor, aleluia, os benditos. Quanto, porém, aos medrosos, aleluia, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre, que esta é a segunda morte, que está ali, é o inferno. Lá está, esperando várias pessoas que dizem que são e não são. E os que amam a presença do Senhor vão vivenciar, ter para todos sempre tamanha bênção, a qual está escrito no capítulo 22 do livro de Apocalipse. A chave para entrar no reino celestial, a harpa cristã, para o Espírito Santo, assim como não ter deixado faltar chuva, aleluia, aqui na terra, posso estar te abençoando em todo o tempo, constantemente, aleluia, a graça, chuvas de graça, aleluia, para as nossas vidas, boas palavras, poder e autoridade. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo foi dada a boa palavra. Deseje não ter tal cisco em teus olhos. Deseje não ter tais ciscos em teus olhos, assim diz a presença do Senhor Jesus. Arrependa-te enquanto é tempo. E venha receber o melhor tamanho amor de Deus Pai. Vamos falar com o Senhor Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo em gratidão, a presença de Deus Pai. Ser grato por esta mensagem. Pai amado, glorioso, bendito é o teu nome. Pai amado, glorioso, bendito é o teu nome. Rico em todo tempo o Senhor amou. Abençoou, aleluia, os profetas, abençoou, aleluia, os que falaram sim a presença do Senhor, e enriqueceu Jó aqui na terra. E em nome do Pai te agradeço, porque tocou nos olhos, aleluia, de quem era cego, aleluia, abençoou, aleluia, e honrou o chamado na vida de Saulo. Abençoou a vida de Paulo, e assim está abençoando as vidas dos cristãos. Então, em nome do Pai, te agradecemos aos bons alimentos, pela fidelidade do Senhor, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos gratos por essa mensagem. Muitos vão tirar o cisco dos olhos, vão parar com a idolatria, vão parar com a feitiçaria, vão parar com a mentira, vão expulsar de si mesmo tais vícios e assim dar, aleluia, descer a totalidade do ser humano para com a presença do Senhor e ver o Senhor expulsar demônios no estender das mãos, aleluia. O ser humano, o bom pastor, o homem, as nossas vidas. Assim o Senhor estará abençoando e ungindo tais vidas com a presença do Espírito Santo. Então todos que amam a presença do Senhor vão dizer assim, ser Senhor Jesus Cristo e o amém. Então, em nome do Pai te agradecemos a todas essas bênçãos, em nome do Filho, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, mais e mais as criancinhas, dando para eles os privilégios de estarem juntos, aleluia, acompanhando a vontade do Espírito Santo, para que sejam bons homens, aleluia, aqui na terra, em todas as áreas, e possam sempre estar em gratidão à presença do Senhor. Então te agradecemos, Pai, por esta hora, por esta boa palavra, para com o Senhor, e te agradecemos. É tudo que queremos, a estar sempre em gratidão. Então te agradecemos, Pai, por esta hora, por este momento, por poder ser grato, mais uma vez ser grato. Em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja, Senhor. Compartilhe essa mensagem. Esteja junto com o Senhor Jesus Cristo, não com Satanás.